When God said, just look at the serpent, what he was really saying is, you'll be saved by faith. You don't have to do anything. You don't have to crawl there. You don't have to do anything. You just have to look. And Jesus is actually saying, see, I save you not by anything you do, but just looking at me in faith. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Hoje, segunda-feira, nós temos mais um episódio do Santo Miojo, porém dessa vez ele será uma pequena homenagem a alguém que se foi recentemente. Vamos falar sobre Timothy Keller. Ele morreu no dia 19 de maio agora de 2023, então a sua ida, seu retorno ao Pai, ele é muito recente. Então, em uma tentativa de homenageá-lo, honrá-lo, eu irei contar aqui um pouquinho de sua história, para que você possa também se inspirar um pouco nele e conhecer um pouco seu ministério, além daquilo que é evidentemente contado, certo? Bem, então, vamos lá. Lembrando, se você quiser e puder, eu peço que você apoie o canal Teologia e Tradução. A gente tem o Apoia-se, curta, comenta, compartilha, manda esse vídeo aqui com um amigo. Isso faz muita diferença, tá bom? Timothy James Keller, ele nasce no dia 23 de setembro de 1950, em Allentown, Pensilvânia. Os seus pais são a Louise Keller e o William Keller. O pai dele era um gerente de propaganda de televisão na época. É muito interessante a gente saber de uma informação que poucas pessoas conhecem, que é o Keller ele se gradua em artes em 1972. A partir daí ele faz um mestrado em divindade em 1975 e a partir daí ele se torna doutor em ministério em 1981, com apenas 31 anos, no Seminário Teológico de Westminster. Porém, antes da gente continuar falando um pouco sobre a vida ministerial dele, vamos falar um pouco sobre a sua conversão. É interessante a gente saber um pouquinho que ele se converte na universidade. Ele estudou na Bucknell University. É importante, né? Ele nasceu e cresceu na Pensilvânia, numa região chamada Lehigh Valley. A conversão do Timothy Keller, então, ela começa na universidade através de um grupo, né, mais um grupo universitário chamado InterVarsity Christian Fellowship. E esse grupo, eles basicamente introduzem Timothy Keller na fé cristã. E nas palavras do próprio Timothy Keller, né, junto com esse grupo, ele recebe muito de C.S. Lewis. E a inspiração, ele fala que muito da obra de Deus ocorreu através dos escritos de C.S. Lewis, né? Esse processo de conversão dele. Tanto que a primeira coisa que ele faz após sua conversão é servir nesse mesmo grupo a qual participou do processo de conversão dele, porém em Boston, e ele vai servir lá por alguns anos. Ele é ordenado como reverendo na igreja presbiteriana em Boston, e depois de lá ele se muda para Virgínia e serve lá por 9 anos como pastor da denominação. E não só servindo como pastor, mas também ele colabora fazendo parte da direção responsável pela implantação de igrejas, né, da denominação presbiteriana. Ao que eu pude pesquisar, estima-se que ele participou ativamente do processo de mais de 20 igrejas implantadas em toda a região dos Estados Unidos. Então é bem interessante a gente ver como é que ele tinha um trabalho também de implantação de igrejas, de evangelismo, algo que muitas vezes é pouco comentado. Quando nós pensamos no Timothy Keller, né, no Tim Keller, normalmente nós pensamos no grande teólogo neocalvinista e também no grande apologeta. Mas é interessante a gente conhecer um pouquinho mais da vida dele além disso tudo, porque ele teve um apego também a questões sociais muito importantes. Para vocês terem uma ideia, ele ajudou vários grupos que prestavam apoio a pessoas com AIDS. Não só isso, mas também outros grupos que colaboravam, né? Esses grupos, muitos deles sendo grupos dentro da própria igreja presbiteriana, que ajudavam pessoas que sofriam com AIDS e também crianças, jovens, poderem serem educados literariamente, não somente dessa maneira, mas também introduzindo essas pessoas ao mercado de trabalho. Então ele via que existia um problema também com o desemprego e ajudava essas pessoas a conseguirem retornar à sua caminhada também financeira, para que eles pudessem ter a sua própria independência. Então é bem interessante a gente abordar também essas questões.
não só por aqui, mas o Timothy Keller também ele deu atenção a vários outros grupos minoritários. Alguns deles, por uma questão do YouTube, eu não vou falar aqui, porque pode dar alguns problemas, mas o Timothy Keller teve uma carreira muito envolvida também em questões sociais. E esses dois exemplos é só uma introdução do que ele pôde fazer em prol da sua sociedade, da região a qual ele vivia. Em 1937, a Igreja Presbiteriana ela começa a planejar a implantação de uma nova igreja agora em Nova York. E o próprio Timothy Keller ele tem um grande interesse de poder participar desse processo, e depois de duas pessoas terem rejeitado esse trabalho, o Timothy Keller aceita. Então, mais uma vez, ele e a família toda dele se mudam e vão para lá em 1989 implantar, né, abrir a Igreja Presbiteriana do Redentor, a qual ele vai aí fazer um trabalho extraordinário. E essa igreja hoje ela chega a ter mais de 5.000 pessoas visitando ela semanalmente. Então ela se torna aí uma mega igreja com o trabalho que Timothy Keller vai se desenvolvendo ao longo dos anos lá. Claro, eu não posso de maneira nenhuma ignorar, o Timothy Keller ele é um grande autor. Eu vou pedir para o editor colocar aqui alguns dos muitos livros dele, e talvez essa seja a característica que as pessoas conhecem do Tim Keller, né? Aquele cara, aquele calvinista, aquele grande pregador. Ele vai até comentar um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links falando sobre como é que ele aprendeu a pregar sobre o Antigo Testamento, algo bem legal também. Mas quando a gente olha o Tim Keller, a gente pensa muito nesse cara acadêmico, estudado, alguém muito inteligente, alguém que focou na questão da apologética, e muitas vezes a visão que as pessoas têm é de mais um teólogo de gabinete. Infelizmente, algumas pessoas têm essa leitura equivocada dele. Então, eu quis trazer justamente como ele teve um trabalho proeminente também na implantação de igrejas e no cuidado de pessoas que precisavam de ajuda. Então, é muito interessante a gente ver como é que a vida dele também foi repleta de suporte, né, e repleta de ações práticas no dia a dia de sua comunidade, das pessoas que estavam ao seu derredor. Ele também vai abordar sobre questões bem profundas sobre a fé, uma delas também falando sobre o próprio sofrimento. Ele vai contar um pouquinho sobre uma doença que a sua esposa tinha, que era uma doença crônica que a cada 10 anos vinha e perturbava a paz dele. Ele vai comentar um pouco sobre isso. There were at least a couple of times in my wife's and my marriage when she was very, very ill. She's got a chronic illness, and these years were about 10 years apart. And when you're not actually the sufferer, but you are closely related to the sufferer, there's a peculiar kind of suffering that goes with that. When you're not the one in pain or you're not the one dying, but you're the one who feels helpless, and there's a particular kind of suffering that goes with that. And so during those periods, and Kathy and I both look at this, back at this, in those periods, God gave us the gift of prayer, a gift of prayer that we still have that we wouldn't have had otherwise. Esse problema todo do sofrimento também vai culminar num evento recente. Em 2020 ele é diagnosticado com câncer, e após aí esse tempo de batalha com o câncer, ele acabou falecendo agora no dia 19 de maio de 2023, deixando um legado extraordinário, um material a ser lido e relido e consumido por toda a igreja, e um verdadeiro exemplo para muitos cristãos que têm um desejo também de se envolver com a igreja, não só com a implantação, não só com o cuidado social, mas ele é um exemplo de como é que se pode mesclar todas essas coisas numa só pessoa. Então, esse é um pouquinho do Tim Keller pra gente. Based on the final exchange by email that Tim Keller and I had, there's something I think he would want me to say to younger pastors, maybe younger everybody. We were reveling together in Luke chapter 10, verse 20, where Jesus responds to the 72 disciples as they return from their ministry, and they are overjoyed that the demons are subject to them. And Jesus responds, "Do not rejoice that the spirits are subject to you. Rejoice in this, that your names are written in heaven." And Tim reminded me that Martin Lloyd-Jones found more comfort in that as he was dying than in any other text. My name is written in heaven. So here's what I think Tim would want me to say. By all means, do your biblical exegesis. By all means, do your cultural exegesis. By all means, preach the Word of God with all your heart.
By all means, love your church, care for the flock. But under all that, in all that, above all that, be more thrilled that you are saved than that you are successful. Take more delight in the Savior than in his service. That's what I think Tim Keller would want me to say. Eu acho que talvez seja interessante também a gente colocar aqui que o próprio filho dele vai falar que no fim de sua vida as suas orações derradeiras eram me leve para casa. Então ele tinha um grande desejo de se encontrar de fato com seu Criador. É um grande homem de Deus. Ele acabou tendo essa morte jovem, porque ele poderia render ainda, né? Ele morre com apenas 72 anos. Porém, um exemplo para todos nós. Esse é um vídeo que eu fiz questão de falar um pouco mais sério, um pouco mais homenageando ele, reforçando pontos da sua vida que muitas vezes são desconhecidas, mas que sirva de exemplo para todos nós. Certo, pessoal? Bem, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam conhecer um pouquinho do Timothy Keller. Eu vou deixar aqui no final agora um pequeno trecho de uma ministração dele para vocês poderem ouvir, 30 segundinhos, um minutinho no máximo, e espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Or another way to put it is, have you ever tried to watch something on a screen and listen to something at the same time? Whatever's up there on the screen always wins, you know? And what happens is career and maybe something else in your life, something in your life is on video. And until the new birth, even if you go to church, God's love and his holiness and just God is on audio. And you say, oh, of course, I've always believed that. Then the lights come on, or maybe you say the sound comes on, and suddenly God goes on video. And when God's love in Christ becomes more real to your heart than the fame and status that you get in a career, or even more real to your heart than your family's love, your loves get reordered. It creates changes.